porque aos olhos do capitão era comum, mas aos olhos de Paulo algo estava errado. Então Paulo se ajunta com seus colegas e diz assim: vamos desfazer das nossas refeições. Por quê? Porque o barco estava pesado e poderia tombar mais rápido. Então eles vão e jogam fora suas alimentações e começam a fazer jejum em prol dessa viagem para que eles chegassem bem. Só que demorou, estenderam-se os dias e as tempestades só aumentavam e açoitavam o barco, ao ponto de eles passarem em uma região muito turbulenta e um pé de vento chamado Euroaquilão, que é uma junção do vento norte com o vento sul, bater no barco ao ponto de estralar a madeira, a estrutura do barco, e o barco quase se quebrou. Só que para o capitão estava tudo certo. E Júlio era muito amigo do capitão. Júlio é o chefe da guarda. Para o capitão estava tudo certo, era normal, era comum. Para algumas pessoas sempre é normal, sempre é comum. Elas estão vendo o problema e para elas parece que tudo é normal, tudo é comum. Parece que as coisas que estão acontecendo de errado faz parte, não tem nada a ver. Só que alguém precisa se levantar para dizer: tem um problema, tem coisa que está dando errado, isso aqui não pode passar batido. É agora que Júlio está preocupado e Paulo está lá. Só que Júlio era muito amigo do capitão, Júlio era amigo do homem e Paulo era amigo de Deus. Eu estou arrepiado, mas eu vou falar isso aqui. Júlio era amigo do homem e Paulo era amigo de Deus. Só que tem um detalhe: nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, o fato de você ser amigo de Deus quer dizer que vão lhe consultar. Dá um glória aí. O fato de você ser amigo de Deus não quer dizer que vão lhe procurar. Na maioria das vezes vão lhe rejeitar. Você lembra de José? José era rejeitado porque ele tinha muita aproximação com o pai. Quando Paulo está dentro da embarcação, Júlio olha para o capitão e diz assim: está tudo certo? O capitão diz: está tudo certo, é normal, é comum. Essa tempestade aí, olha, eu já tenho experiência de embarcação. Só que Paulo está do outro lado olhando e dizendo: varões, não está normal, essa tempestade não é normal. Tem algo fora do comum. Tem gente que está aqui me ouvindo e está entendendo o que Deus está falando. Tem coisa que está acontecendo na tua vida e não está comum, não está normal. Não está do jeito que deveria estar. É luta, são aflições, são batalhas, são provas, são tempestades. Aí você olha e diz assim: está comum, está normal, só que não está normal. Aí agora Paulo se levanta, porque Júlio vai consultá-lo. E está todo mundo atribulado dentro da embarcação, porque o barco parecia que ia se quebrar, o barco parecia que ia afundar. Aí Paulo levanta e diz assim: eu posso falar? Júlio olha para ele e diz: fala, Paulo. Aí Paulo olha para os demais irmãos, olha até para o capitão do barco e diz assim: não temais, porque essa noite, enquanto eu dormia, o anjo de Deus esteve comigo, e é o anjo do Senhor a quem eu sirvo. E aquele anjo me disse: Paulo, não temas, porque nenhum dos que estão contigo há de perecer, todos sairão com vida. Só que era muito ilógico. Paulo não tinha diploma de capitão, Paulo não tinha costume de embarcar. Paulo antigamente havia sido soldado e agora um servo de Cristo. Está dizendo que vai ficar tudo bem sem experiência? Claro. Está dizendo que vai ficar tudo bem sem ter, aleluia, sem ter habilidade com embarcação? Claro. Por que que Paulo está dizendo que vai ficar tudo bem? Porque quem falou com Paulo não foi o dono do barco. Quem falou com Paulo não foi o dono do leme. Quem falou com Paulo não foi o dono do timão. Quem falou com Paulo não foi o dono das velas. Quem falou com Paulo foi o dono do mar. O dono do mar. E nesse momento o dono do mar está dizendo para você que entrou aqui: vai passar essa tempestade, vai passar essa tribulação. Talvez você não tenha experiência com barco, talvez você não tenha experiência com a embarcação, mas nesse momento o dono dos mares, e o nome dele não é Poseidon, porque é um deus grego, o nome dele é Jesus. Ele está te dizendo assim: essa tempestade está na minha mão, querida. Meu querido, se eu fosse você, eu levantava uma das minhas mãos e eu dizia: glória àquele que vive. Udibaia, sei, rebadacalabarassaia, haramadagadassúria.
Paulo não tem habilidade, mas Paulo tem um instrutor. Quem é? Jesus. Jesus disse para ele, o anjo de Deus: nenhum dos que estão contigo vai perecer. Ei, o vento está forte, o vento está revolto, tem muitas tempestades, e tem alguém à sua volta dizendo, é normal, é comum, isso aí sempre acontece. Aí Deus te traz para dentro dessa transmissão. Olha para minha cara, olha para minha cara. Se tá aqui vai ouvir. Deus te traz para essa transmissão para dizer, o vento está revolto, a chuva engrossou, o barco está se quebrando, tem balanço e tem escassez, mas o anjo de Deus está te dizendo, não temas, não temas, porque nenhum dos que estão contigo vai perecer. Deus te colocou nessa transmissão para te dizer, serva de Deus, servo de Deus, a mão do Senhor está no controle dessa embarcação. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto para o inferno explodir, porque Deus está dizendo para alguém, o vento por mais que sopre forte, por mais que seja difícil, nada está fora do controle de Deus, porque Ele é dono dos mares. Só que Júlio olha e diz assim, como é que não vai se perder se o barco está se quebrando? Aí Paulo diz, permita, levante a âncora, porque eles queriam jogar a âncora. Paulo disse, não, levante a âncora e permita que eles se lancem ao mar e que eles se salvem primeiro e depois vocês prendem eles, mas eles não vão fugir. Só que Júlio estava com medo que eles fugissem, mas se o barco se quebrasse com eles dentro, raramente eles poderiam se salvar. Aí a voz de Paulo consegue convencer Júlio, porque não é Paulo que fala, quem fala na boca de Paulo é Deus. E eu preciso dizer para você, Deus vai te dar direção, viu? Essa boca ungida aí, quando tu conversares, quando tu começar a falar, vai convencer. Vai começar a fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinha. Porque pela lógica, Paulo não tem autoridade dentro do barco, mas dentro do propósito e da direção de Deus, Deus colocou autoridade e convenceu o coração de Júlio. Júlio quebrou o protocolo e permitiu que eles se lançassem ao mar. E quando eles se lançam ao mar, eles vão nadar até a praia. Quando chegam lá, encontram bárbaros. Os bárbaros olham para Paulo. Atos 28. E dizem assim, vejam que este homem veio a nado. Só que Paulo estava com frio. E Paulo olha, vê uma fogueira e ele vai mexer nos gravetos para poder aumentar o fogo. Só que quando ele mexe nos gravetos, uma serpente pega no braço dele e ele fica com ela pendurada. Os bárbaros tinham um sincretismo religioso e diziam que quando alguém escapava da morte pela primeira vez e novamente acontecia algo para tirar a vida daquela pessoa, era porque Deus queria matá-lo de verdade. E quando Paulo é picado pela serpente, ele fica olhando para ela. Aí o texto vai dizer assim, Atos capítulo 28. E fitaram os olhos em Paulo. Esperavam que ele caísse ou que ele morresse. Só que Paulo não cai. Paulo não morre. Eles se admiraram, disseram, é um Deus. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus não morre antecipadamente. Tu só vai morrer no dia. Tu só vai embora no dia, no tempo, não adianta. O barco se quebrou e você escapou. Só que depois que o barco se quebra, você precisa nadar e você escapou do nado. Depois que você escapa do nado, você quer se aquecer e a serpente lhe ataca. Só que deixa eu te falar algo. Jesus Cristo disse, se creres, ainda que bebas alguma bebida mortífera, não te fará mal algum. Tem gente que está vendo você passando dificuldade e crise e está só esperando o pior, como aqueles bárbaros estavam esperando o pior de Paulo. Estavam esperando que ele caísse. Estavam esperando que ele fosse mutilado, saqueado, desquartejado, prostrado.
Só que a serpente tinha veneno, mas o veneno não surtiu efeito. Eu quero profetizar para você que enquanto alguns esperam ver você cair, Deus vai te sustentar de pé. Coloque aqui a palavra, eu creio. Enquanto alguns esperam que você caia, Deus te sustentará de pé. Enquanto alguns esperam que você fique no chão, prostrada, mutilada, Deus te sustentará de pé. Enquanto alguns esperam que você caia, desista, fracasse, Deus te sustentará de pé. Deus colocou mulheres aqui nessa transmissão, colocou homens, para dizer, tem gente esperando sua queda. Tem gente esperando o seu fracasso. Tem gente esperando que você se dê mal na vida. O processo não vai dar certo. Esse investimento vai fracassar. Só que Deus te trouxe para te dizer, vou continuar dando vida, viu minha filha? Viu meu filho? Vou continuar lhe dando força. Vou continuar lhe dando graça. Mesmo diante de tantas picadas de serpente, você vai continuar viva. Eu sinto de Deus para falar isso aqui. Isaías 54, 17. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Porque essa é a herança do Senhor e a justiça que de mim procede. Nenhuma ferramenta vai te fazer mal. Nenhum ataque de serpente vai te parar. Porque quem te colocou na trajetória da vida foi Deus e é Deus. E Ele te colocou aqui para te dizer, eu estou no controle da sua história. Eu estou no controle da sua vida. Eu quero fazer algo aqui pela fé. Se você crê, você vai escrever aqui o nome, o seu nome, melhor dizendo, você vai escrever o seu nome e ao lado colocar o sangue de Cristo tem poder. Escreva, o sangue de Cristo tem poder ao lado do seu nome. Porque eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero apresentar você em oração. Eu quero profetizar que nada vai te derrubar. E que nesse dia de hoje a mão do Senhor vai fazer você resplandecer como nunca resplandeceu. Amém? Escreva. Para quem está chegando agora, Deus abençoe. E para você que não gosta desse canal, pode sair. A porta da rua é serventia da casa. Fica à vontade, só não atrapalha quem está dentro do culto. Quem está recebendo de Deus. A sua solicitação aqui, a sua opinião maldita, negativa, não é bem-vinda. Então vai procurar o que fazer, vai dar um rolê de vassoura. Nós estamos aqui para receber direção de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, sobre essas vidas que estão recebendo essa mensagem, essa palavra, eu quero pedir agora que todo mal caia por terra, toda obra do inferno, todo encantamento de Satanás, que toda ação diabólica, meu Pai, em nome de Jesus, seja desfeita, seja aniquilada, jogada por terra, e que em nome de Jesus as tuas mãos sejam a providência, a proteção e o ataque dessa pessoa. Pai, o teu sangue tem poder, Jesus, e eu quero te pedir agora, entra com providência, faz o que eu não posso, atua onde eu não consigo e vai aonde eu não estou. Não são ordens, são pedidos, são súplicas para esta mãe, para este pai que precisa de providência financeira. As tuas mãos estejam estendidas sobre ele e sobre ela, e que em nome de Jesus toda a tentativa de abatê-los caia por terra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Escreva, eu tomo posse. Escreva assim, eu tomo posse. Gente, novamente, eu preciso reforçar para você, porque tem gente que está entrando agora e não entende o que é isso aqui. Aonde tem o nome oferta de amor, é para você que quer abençoar, porque tem gente que entra aqui e não sabe enviar pelo superchat, não sabe mandar os emojis, né, que é dentro da plataforma, e querem abençoar de alguma forma. Então você copia essa chave PX com o nome oferta de amor, tem um número aqui, é o CPF, e você manda sua oferta de amor, não importa a quantidade, contanto que seja feito com amor, porque todas as pessoas que têm abençoado esse projeto têm sido abençoadas, e Deus conta contigo. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, Tanque de Guerra, você não entrou aqui à toa, você não está aqui por acaso. Se você souber o que Deus está fazendo por você, porque eu sou profeta, eu creio. Quem me libertou das drogas, da bebida, da cocaína, do vil prazer, não foram os homens, foi Deus.
foi difícil voltar para essa jornada, mas eu estou de pé. E Deus te colocou aqui porque Ele quer te falar. Ele quer te falar que você não precisa baixar a guarda. Você precisa lutar, você tem um propósito, você tem um rumo, você tem um foco. E você não é perdedora. Você não é perdedor, você não é derrotado. Escuta o que Deus quer falar com você. Preste muita atenção.